Graça e paz, Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Pastor Reginaldo chegando com mais um capítulo da Bíblia. A gente lê o capítulo inteiro, depois a gente medita um pouco, para a gente dia após dia ir tendo juntos uma intimidade com a palavra de Deus sequencial, pegando todo o contexto do texto e não apenas pinceladas, tentando nos aprimorar um pouquinho mais com a graça de Deus, com a sabedoria que Ele derrama e aplicando a palavra de Deus para a nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. Você quer passear comigo? Caminhar comigo um pouquinho mais um passo nessa grande, maravilhosa aventura da fé? Então vamos ler o capítulo 2 do livro de Marcos. Estamos com uma playlist de Mateus inteira e agora começamos o livro de Marcos. Hoje é o segundo capítulo, o primeiro capítulo já está lá. Amém? Dá para você pegar e meditar comigo. Devagarinho você vai lendo a Bíblia inteira. Fala conosco, Senhor, e derrama a Tua graça, nos dá entendimento e paz. Capítulo 2. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam um lugar. E anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, fazendo uma abertura. Baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. De novo saiu Jesus junto ao mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. E quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele os seus discípulos, e muitos publicanos e pecadores, porque esses eram em grande número e também o seguiam. Os escribas e fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhe: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Ora, os discípulos de João
e os fariseus estavam jejuando. E vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Eu não sei se você percebeu durante a leitura, mas durante toda a leitura do capítulo 2, a gente pode falar sobre algo assim que é repetidas vezes deixado claro: a autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus. Você vê desde o início Jesus sendo interrogado, percebeu, diversas vezes sobre sua autoridade acerca das palavras e termos que usava em seus sermões, os milagres que realizava. As autoridades da época, incomodadas com a ascensão do ministério de Jesus. Olha, os invejosos aí procuravam falhas e motivos para cercear as palavras e as boas novas pregadas pelo seu Salvador. Nesse capítulo 2, nós vemos os conflitos relacionados à história de Jesus. Nela, Jesus é acusado, você percebeu, de blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, não é? Como é que pode ele comer com os pecadores e com os publicanos? Como é que pode isso? Como é que pode ele negligenciar os costumes religiosos? Como é que pode ele quebrar as leis do sabá, que é o sábado? Se você pegar o contexto lá do capítulo 1, você vai ver que Jesus havia acabado de chamar os seus 4 primeiros discípulos, lembra? Simão, Pedro, André, João e Tiago, os filhos do trovão. Ele começa a curar e a libertar as pessoas em Cafarnaum. E quando ele volta, então, nossa, é aquela festa maravilhosa, corre a notícia e todo mundo quer ir ver Jesus. A casa está lotada. Se na primeira vez foi assim, lá no capítulo 1, imagine agora na segunda vez, hein? Quem não foi, foi agora. E de repente tem lá aquele paralítico, que não pode ir, ele é paralítico, mas 4 amigos o levam.
e não dá para entrar, está muito lotado. E eles sobem um paralítico lá, descem-no exatamente ali onde Jesus está pregando. E Jesus vê aquela fé. Ali estão as pessoas carentes, sofridas, angustiadas, feridas, mas com aquela fé capaz de subir um paralítico lá no eirado e descer. Jesus fica impressionado com aquela fé. E aí ele fala assim: filho, seus pecados estão perdoados, fica tranquilo. E aí os que estavam ali apenas para observar, você sabe que tem gente que fica procurando o erro no pregador. Tem gente que fica procurando o erro acontecer. Onde será que ele vai falhar ali no sermão? Que palavra ele vai liberar? Porque a pessoa, ela é escrava daquela inveja, daquela cobiça, daquela vontade de ser como o outro é. Você que já sofreu com inveja sabe do que eu estou falando. Você que sofre com inveja sabe do que eu estou falando. E aí eles ficam desesperados. Como pode isso acontecer? Como pode ele dizer que os pecados estão perdoados? Só quem pode perdoar pecado é Deus. Mas Jesus era Deus e é Deus até hoje. Então os escribas ficaram, só que eles não falavam, eles arrazoavam entre si. É aquela panelinha, aquela rodinha que está dentro da igreja onde Jesus está pregando. É por isso que a gente vê panelinhas de críticos até hoje dentro das igrejas, querendo dividir igrejas. E alguns dividem. E alguns levam os incautos. Já viu isso? É blasfêmia. E a pena para a blasfêmia era morte por apedrejamento, como está escrito lá em Levítico, no capítulo 24, versículo 16. Inclusive, foi essa acusação, não sobre aqui, esse momento, mas foi por blasfêmia que Jesus foi para a cruz. Mas Jesus, ele sonda os pensamentos. E aqui está mais uma prova de que ele é Deus. Só Deus lê pensamentos. Nem o diabo lê seu pensamento. Só Deus lê seus pensamentos. E Jesus leu os pensamentos dele e falou: por que vocês fazem isso? Por que vocês fazem isso? E aí Jesus defende a sua autoridade, que é o que eu acabei de falar. Para mostrar o que é mais fácil. Perdoar os pecados ou mandar esse paralítico levantar? Ficou parado ali todo mundo. Levanta, toma teu leito e vai para a tua casa. Saiu perdoado, curado, e os escribas, e os fariseus, e os críticos ficaram muito enraivecidos, não comemoram o milagre de ninguém. São críticos contumazes, não comemoram a vitória de ninguém, a cura de ninguém, nada. São pessoas pequenas, desprezíveis, porque elas têm o micróbio da inveja corroendo-as por dentro. Ficam em busca de membros de outras igrejas, até da igreja que saiu, para poder convidá-los para tirar de lá. Não são capazes de verem o seu próprio erro e de dizer: Senhor, estou errado aqui, preciso me consertar. Não. Ficam procurando versículos bíblicos que justificam a inveja que corrói o seu coração. Está cheio disso. Aí na sua cidade, aí no seu país, no planeta em que a gente vive, e já existia na época de Jesus. E aí é blasfêmia, é heresia, é assim. Mas o poder de Jesus foi comprovado. Aleluia. E ele sai
E lá, andando pelo mar da Galileia, ele encontra Levi, que é Mateus. Mateus e Levi, a mesma pessoa. Ele era coletor de impostos. E Jesus fala, me segue. E ele larga aquela boquinha top que ele tinha, aquele empregaço, aquele cargo que fazia ele ganhar muito dinheiro. E ele vai, segue Jesus. E Jesus vai comer na casa dele. E é aquela festa gostosa, está todo mundo feliz. Os publicanos e pecadores felizes começam a ser convertidos, querem conversar com Jesus, querem bater papo com Jesus, querem conhecer a palavra. Eles não entendem, eles não estudam a palavra, eles não conhecem a palavra, eles estão sedentos da palavra e Jesus dando toda a atenção para eles e pouca ou quase nenhuma atenção para aquelas pessoas medíocres chamadas fariseus, saduceus, escribas, entendeu? Herodianos. E aí, nossa, eles não aguentam. Como é que ele come com os publicanos, com os pecadores? E Jesus, então, de novo, impõe a tua autoridade, fala, eu não vim para buscar justos, eu vim para buscar os doentes, os pecadores, os perdidos. E como eles, fariseus, saduceus, escribas, herodianos, não se consideravam perdidos, não se consideravam necessitados da misericórdia de Deus, eles iam um atrás do outro para o inferno, porque eles rejeitam Jesus. Assim como muita gente rejeita. Tem igreja, tem pastor, tem homem que prega a palavra, mas rejeita Jesus. Tem gente que frequenta a igreja, que é batizado, ouve a palavra, entende a palavra, até fala da palavra, mas rejeita Jesus. O Jesus da Bíblia ele não quer, ele quer um Jesus à imagem e semelhança dele. Aí eles acabam criticando, olha, mas os discípulos de João e nós jejuamos. E eles, o povo aí não jejua, os discípulos de Jesus não jejuam. E ele fala, para que jejuar se eu estou aqui? Vai chegar o momento em que eles vão, eu sou noivo. E aí dá o exemplo, né? Do vinho, do odre novo, velho, do remendo, do tecido. E eles ficam sem saber como responder, porque não há resposta. Dentro do coração deles só há veneno, não há coisas boas. Continuam olhando Jesus, observando Jesus. E lá no versículo 23, a palavra diz que aconteceu que ele passava pelos campos de milho no dia de Shabá, no sábado, e os seus discípulos começaram a colher espigas enquanto caminhavam e comiam. Colher significa trabalho, isso era colher. Mas eles não colhiam para ganhar dinheiro, eles colhiam para comer. E os fariseus, como estão fazendo isso no dia do Shabá? Ou seja, ficam querendo olhar o teu defeito. Você conhece gente assim? Que põe defeito em você todo dia? Era assim, a vida de Jesus foi assim, todo dia. São pessoas que te invejam, são pessoas que queriam ser como você é, ter a fé que você tem, passar pelas lutas que você passa do jeito que você passa. E aí Jesus dá o exemplo especial lá de Davi, que come os pães da proposição, defende os seus discípulos e fecha o texto de maneira tremenda. O sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem, eu, Jesus, é Senhor também do sábado. Fecha a conversa. Que coisa tremenda, maravilhosa. Assim, minha amiga, meu amigo, perceba que a autoridade de Jesus está sendo colocada em cada milímetro desse capítulo 2. O dom da palavra, de conhecimento, quando ele consegue discernir os pensamentos dos fariseus, o dom da palavra de sabedoria, tendo resposta para as questões,
A oposição dos fariseus, saduceus, escribas, herodianos começou a demonstrar que o reino de Jesus veio inaugurar. Esse reino que Jesus veio inaugurar não seria exclusividade mais de judeu, não seria exclusividade mais da igreja de então, mas seria algo maior, estendendo-se também para todos os gentios do mundo inteiro, publicanos e pecadores, desde que recebessem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia diz em João, no capítulo 1, versículo 11, veio para o que era seu, os judeus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, inclusive eu e você, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus passou não só a falar, mas a demonstrar o seu poder contra as enfermidades, espíritos imundos, pecados, trazendo para si a autoridade reconhecida pelo povo. E o povo começa a segui-lo. Onde ele ia, as multidões se formavam, e eram multidões de enfermos, possessos que iam sendo libertos. Que coisa tremenda. E ele continua assim. E ele não mudou. E ele não vai mudar. É por isso que tanta gente, às vezes, critica você e a mim. Porque a gente quer o Jesus da Bíblia. Como diz as modas sertanejas de hoje em dia, simprão de tudo. Amoroso, perdoador, exigente, comprometido, amável, que morreu por mim e por você. Você quer esse Jesus? Ou você não quer? Quer? Não quer? Ele está perguntando, usando a minha boca. Você me quer? Para sempre, para a eternidade, se você quer. Eu sou o Jesus da Bíblia. Você pode se render. Agora você vai viver coisas lindas, vai sofrer bastante, vai lutar, vai vencer, vai ser desprezada, vai ser amada, vai ser julgada, vai ser perseguida, mas se você perseverar até o fim, você será salvo, você será salva. E eu vou estar contigo todos os dias. Só você se aproximar agora, que eu vou dar sentido para a sua vida. Repita agora. Senhor Jesus, eu confesso os meus pecados, peço o teu perdão e te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Sela-me com o teu Santo Espírito, estou pronto para tudo. Quero aprender e quero viver com o Senhor habitando dentro de mim. Amém. Você fez essa oração? Sim? Se você já tinha feito antes e se tinha se desviado, volte agora. Renova esse voto. Um abraço. Deus te abençoe. Amanhã o capítulo 3 desse extraordinário livro da Bíblia Sagrada, o Evangelho segundo Marcos. Eu creio que o meu Deus fará na sua vida, em poucos dias, o que você espera há muito tempo. Sua jornada será abençoada, a sua trajetória será de vitória. E eu sou servo dele e te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.